Isso, tá certo sim. Tá, então indicador localizado em campo, tá certo? Indicador de nível localizado em campo. Aí a numeração é aquela numeração só para distinguir um instrumento de outro, qual está na mesma malha. Lembra que eu falei, alguns estão na mesma malha, ou malha diferente, tá? Para indicar a localização, a numeração. Então vamos para o próximo. No próximo eu tenho o mesmo, né, indicador de nível, tá certo? Aí eu vou ter o outro equipamento junto com ele aí, tá certo? Que indicador que é esse? Que instrumento que é esse em azul? Transmissor de nível? Isso, transmissor de nível. E aonde que ele está localizado? Campo. Em campo. Ele está transmitindo que tipo de sinal? Que tipo de sinal? Tracejado significa o quê? Elétrico, sinal elétrico. Ele está transmitindo para dois lugares. Para um outro instrumento, né? E para um controlador. Tá certo? E esse instrumento aqui, o roxo, o que ele é esse outro instrumento? É o mesmo desse daqui, ó. Indicador de nível. Indicador de nível. E está numa posição Ele é auxiliar. auxiliar. Então, o mesmo sinal que eu tenho aqui, ele é transmitido. Eu tenho uma segunda leitura dele e vou ter uma terceira aqui, tá certo? Que seria num controlador que tem um indicador também, tá certo? Só que esse indicador estaria onde? Linha contínua. Esse outro indicador estaria onde? Isso, na sala de controle, né? Tá certo. E o último instrumento em verde, o que ele seria aí? O LG. Visor de nível. Isso. Tá? Então é aquela indicação visual, né? Deve ser um vidro, né? Deve ser o tanque furado, né? Com uma visualização ali de nível ali, tá certo? Então vamos ver o que a gente lá. Medidor de nível, né? A gente vai ter aí incorporado ao equipamento, porque ele está junto, né? Como eu falei para vocês, provavelmente ele vai ser um furo com vidro, né? Então eu vou ter um visor lá, a identificação visual, né? O transmissor no mesmo corpo do instrumento aqui, do indicador, certo? Com transmissão elétrica, tracejado, tá certo? Eu vou ter um indicador, né, num painel local, numa posição auxiliar, e eu vou ter um indicador aqui num controlador, que pode ser um controlador comum, até pode, aqui no caso, depois que trata-se de uma IHM, tá? Mas pode ser um computador, um controlador, qualquer coisa do tipo, do gênero aqui, tá certo? Então, acho que também não tem segredo aí. Agora vamos passar para o próximo aí. O LG vocês já mataram, né? Aqui, então não precisa. O LT ele não está pedindo, então vamos direto aqui no LC. O que é o LC? Controlador de nível. Isso, controlador de nível, tá certo? Então ele vai receber um sinal aqui, né? Um sinal elétrico num painel local, vai mandar esse sinal para esse indicador aqui, tá certo? E vai mandar para a sala de controle aqui, tá certo? Esse sinal vai ser transmitido tanto para o indicador, para o controlador e na sala de controle, certo? E ele vai ter uma função matemática que ele vai controlar
O LV, o que é o LV aqui, o roxo? Válvula de nível. Válvula elétrica operada pneumaticamente. Isso. Exatamente. Tá certo? Aqui a gente vai ter uma válvula manual, né? Aquele símbolozinho da válvula manual. Aqui também, tá certo? E esse símbolo aqui que a gente viu aí? O que é o símbolo aí nesse amarelo meio... O que representa isso daí? Vocês pesquisaram? Ou pode chutar também. Pode chutar, não tem problema. Aqui no amarelo, professor? É, nesse amarelo. Válvula de vazão. Isso, mas assim, esse instrumento aqui, ó, do meio aqui, ó. Ah, O que parece esse instrumento aí? uma bomba. É uma bomba, exatamente. Tá certo? Então é uma bomba Entendi. aí. Então vamos ver as respostas, né? Bomba, controlada, né, de entrada e saída por válvulas manuais. Aqui tem a válvula de controle, tá certo? Que atua sobre o nível. Controlador, né? Localizado dentro do armário. Então, esse tracejado, onde que ele está? Numa posição não acessível. Então, na tampa, lá na porta do painel, eu tenho um indicador, tá certo? Que está numa posição auxiliar. E o controlador está lá dentro, que eu não tenho acesso, tá certo? Então, por isso o tracejado aqui. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então tá joia. Vamos pro próximo aí. Vamos lá. Agora no equipamento aqui, eu tenho no painel local, eu tenho na realidade, três instrumentos aqui, juntos aqui. O que eu vou ter aqui? Válvula de pressão. A válvula está no verde, né? Eu estou falando no vermelho aqui. Tudo Ah, bem. tá, no vermelho, ó. Alarme de Isso. alta pressão. Vai ter um alarme de alta. O que mais? Auxiliar. Auxiliar. Vai ter o que mais? Um alarme de... O que é esse pau aí? PAL. Analisador. Alarme de... Não, de alarme baixa, né? baixa. Baixa, isso. Tá certo? Alarme de alta, alarme de baixa e um controlador e indicador, né? Isso. Controlador e indicador de pressão. Ele vai receber, né, o sinal aqui também do indicador externo e um transmissor aqui elétrico, tá certo? Ele vai ter uma saída elétrica para acionar a válvula, tá certo? Aqui é aquele mesmo tanque que a gente já viu, que ele tem o LG, o visor de nível lá, ele tem um outro transmissor aqui, né? Um transmissor e indicador de nível, que ele vai mandar um sinal elétrico para o quê? Para um painel local, tá? Aquele painel, ele tem um controlador, né, que vai receber o sinal e vai acionar essa válvula aqui, tá certo? Aqui indica o quê? Esse símbolo aqui, o que significa? Transmissor, indicador de nível. Sim, esse é o sinal, mas aí ele vai para onde? Uma outra página do projeto, tá certo? Então esse símbolo aqui, cadê o meu mouse aqui sumiu? Esse símbolo indica que esse sinal aqui, ele vai para uma outra página do projeto. Então, às vezes eu tenho um projeto muito grande, então eu tenho que especificar ele mais de uma página. Então vai indicar que esse sinal, ele vai para uma outra página, tá certo? Então, vamos ver lá. Continua, aí até escrevi errado aqui. Continua em outro desenho, tá? Então esse é aquele sinal continua em outro desenho. Aqui é um controlador de pressão, né?
com indicadores e alarmes instalados no painel local, tanto de alta quanto de baixa. Aqui a válvula de controle, né? Ela vai controlar a pressão. E é isso aí. Esses outros a gente já viu. Então, acho que não tem segredo. Vamos para o próximo, então. Pessoal, se tiver dúvida, qualquer pergunta, pode interromper a gente. E agora? Conversor de sinal de vazão. O roxo, né? O verde é controlador indicador de vazão. Isso. O azul? Transmissor de vazão. Certo. Acionado? Uma válvula de vazão. Isso. Um atuador solenoide aqui, né? Esse quadradinho. Isso, válvula operada pneumaticamente. Certo? Não, nesse caso é eletricamente, tá certo? Ah, vem de cima, né? Verdade. Isso, eletricamente. Tá? Nesse caso aqui ele vai elétrico. Aqui ele vai converter, né, o sinal aqui de pneumático, de elétrico para pneumático. Aqui. Mas aqui é elétrico, tá certo? Beleza. Tá? E aqui é a própria válvula, tá? É a própria válvula aí. Por que é malha? Porque, ó, é um circuito fechado e todos vão ter o mesmo número, tá? Então, o processo começa aqui, né? Então, vou ter um transmissor aqui né, de vazão. Esse transmissor vai passar para o controlador vai agir, né? Vai ter um indicador também aqui e ele vai atuar. Vai ter um conversor aqui elétrico, pneumático, que vai atuar sobre a válvula, certo? Aqui ele é um elemento primário. Lembra que a gente falou que é o sensor, né? Sensor como elemento primário, ele vai passar o sinal para o transmissor para o controlador para o conversor de corrente para pressão e para atuar na válvula pneumática. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Aí. Aqui é só exemplo do trocador de calor, tá certo, pessoal? Tá? Então, é só para a gente ver que a gente tem um fluido quente, né? O frio que vai circular num tubo U para trocar calor com o tanque. Então, eu vou ter o tanque aqui, ele vai ser alimentado por um fluido, né? Que também vai ser frio ou quente no tanque, que vai trocar calor com esse tubo U, tá certo? Então, eu tenho um fluido, tá? Um resfriamento ou um aquecimento de um fluido. Através, por exemplo, pode ser um aquecimento através de vapor d'água. Normalmente eles usam água até determinada, pode ser óleo também, tá? Mas até determinada temperatura eles trabalham com o vapor de aquecimento, certo? Ou água gelada para resfriamento. Tá? Então esse é um símbolo de um trocador de calor. Então aqui vocês já sabem o que é um trocador de calor, né? Então vamos ver os instrumentos aqui que eu tenho. TE100. O que é o TE100 aí? Vamos lá, pessoal. Cola na tabelinha lá. Vira lá a tabela, primeira página. Primeira letra T é o temperatura, né? Temperatura e elemento primário? Isso. O elemento primário a gente sabe que é um sensor, né? Aqui eles colocam como elemento primário como genérico, tá? Mas é um sensor ali. O sensor ele vai indicar um sinal para o TT aqui. O que é o TT? Um transmissor de temperatura? É um transmissor, tá certo? Os dois estão em campo, tá certo? Os dois estão em campo. Eles vão mandar um sinal elétrico para o TRC.
que é o TRC? Controlador de registrador. Isso, controlador registrador de temperatura. Só que ele está na sala de controle, tá certo? Na sala de controle. Aí ele vai mandar um sinal elétrico para TY, que vai ser um conversor de sinal de temperatura de corrente para pressão, né? Para pneumático aqui, de corrente para pneumático, tá? Ele vai mandar aqui para acionar a válvula. Professor, tá todo mundo com 100 e tá um circuito aqui, né? É uma malha isso daí? É uma malha, tá? Então, por isso que tá todo mundo com o mesmo número, tá certo? Então, aqui eu vou ter elemento primário, né? Pode ser um termopar, tá certo? No caso aqui é um termopar, tá? Esse termopar vai mandar esse sinal aqui, o transmissor vai mandar para o controlador, né, que está no painel principal. Vou ter um conversor em campo, que volta em campo, e vou ter uma válvula de controle, tá certo? Também acho que não tem novidade aí, né? A novidade é o trocador de calor aqui. Então vamos no próximo aí. Professora, tem o símbolo lá, um LE200 dentro do tanque. Tudo bem, tá? Então o elemento primário está dentro do tanque, tá certo? Está instalado dentro do tanque lá. Pode ser um... No caso, ele vai ser o quê? Vai ser... Isso, um sensor de nível, tá? O elemento primário de nível. Certo? Aí os demais a gente já viu no slide passado. O LAL vai ser o que aqui? LAL. Nível alarme baixo. Isso, um alarme de nível baixo, né? Que vai estar na sala de controle. Mas como ele pediu o elemento primário, né? Que no caso aqui é uma boia, né? Montada internamente, por isso que está tracejado, por isso que está tracejado aqui, tá certo? O tracejado, né? A gente sabe que é não acessível, certo? Então a boia está dentro do tanque, né? Dentro do trocador de calor lá, tá certo? Os demais a gente conhece. Vamos lá, a gente tem aqui, esse é fácil, né, pessoal? Aqui tá fácil já, né? Já tão craque aqui. O que é o verde aqui? Controle de nível, né? Controle indicador de nível, que está na sala de controle. Certo? Ele manda sinal elétrico para a válvula, né, conforme o nível. Eu vou adicionar o produto no meu tanque aqui. Tá certo? Dá para identificar bem, né, pessoal? O que faz parte do controle e o que faz parte do processo. Então, o azul é tudo que é o processo. Aqui é o controle, tá? O preto aqui é o controle. Tudo bem? No caso aqui, como eu tenho, ele tá comentando aqui que ele tem um LT, o transmissor, aqui ele não está indicando o LE, tá? Então eu sei que tem um sensor aqui, tá certo? Mas ele não está indicando, tá? Como se tivesse acoplado aqui na base do tanque, tá? Mas ele não tem esse detalhe aí. Então aqui eu tenho um controle tanto de nível quanto de temperatura, certo? Então a gente pode observar que o controle de nível que a gente já tinha visto aqui, eu adicionei um controle de temperatura, tá? Aí que eu vou falar para vocês, que a gente vai entrar em vários, pode ter, né, um processo, pode ter vários controles. Desse lado, a malha 2001 vai controlar o nível, tá certo? E desse lado, a malha 2010 vai controlar o temperatura, tá certo?
Então, ele tem um sensor aqui. Opa, cadê? Tem um sensor, tá certo? Ele tem um transmissor elétrico. Depois ele tem um conversor pneumático e ele tem um controlador de entrada e saída pneumática, tá? Isso é importante a gente ver que normalmente a gente recebe elétrico, o sinal, ele recebe pneumático e tem um sinal pneumático aqui. Ele tem uma conversão para elétrico e aciona um aquecedor aqui. Tá certo? Então, o controlador pneumático, ele não está falando que é entrada e saída pneumática, a gente está vendo, né? E outra coisa, ele está numa sala de controle. Tá certo? O conversor é que você já conhece, certo? De corrente, de pneumático para corrente, tá certo? E aqui o tipo de sensor é um RTV. Depois a gente vai ver mais pra frente esse tipo de sensor. Mas sem surpresa também, né, pessoal? Então vamos lá, o próximo. O que eu tenho de novidade? O que é o HS aqui, pessoal? Vamos ver o que tem de novidade. Aqui a malha, a gente já viu essa malha. Já viu essa malha aqui. Tá? Isso aqui a gente já conhece também. Tá? Qual é esse instrumento aqui? Vamos ver a chave. Eu já falei já para vocês aí. Já dei a dica. HS, né? HS, HC. O que é o HS, pessoal? Manual. Isso, chave manual. Então, o processo é controlado, tem dois controles automáticos, tanto de nível quanto de temperatura, mas o agitador ele tem uma chave manual. Tá certo? Então, aqui o agitador é acionado por uma chave manual. E aqui é um alarme para evitar a exposição do aquecedor. Tá certo? Então, para o próximo. Opa, entrou dois elementos aí, né? Uma turbina e um gerador. Tá certo? Então, o símbolo da turbina, do gerador. Esse desvio de vapor aqui. O que acontece desse desvio? Bom, vamos falar depois aqui. A válvula, né? A válvula aí é para a gente aumentar a vazão de vapor, né? Para manter a rotação, no caso, a carga da turbina aumenta também, né? Então, se eu aumentar aqui a vazão de vapor, eu vou aumentar o giro da turbina, né? E vou gerar mais carga aqui e vai ter uma geração maior de energia aqui, certo? E aqui é um desvio de vapor. O que acontece? Quando eu tenho um excesso, posso ter um desvio aqui de segurança aí do vapor. Mas vamos lá. Então, aqui já está com... É que eu não fiz com... Então, o LV, né? A gente já sabe, né? Aqui, ó. Que é a válvula aí, né? Então, ela vai aumentar a vazão de vapor para manter a rotação caso a carga da turbina aumente. Certo? E o gerador... Será que eu repeti o slide? O outro. Não é o próximo aqui. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Ó, a gente viu aqui o funcionamento, tá? O exemplo simples da turbina e do gerador. Para mim controlar isso daí, aí que vai entrar o controle. Vamos lá. O controle entra aqui. Tô indo. O controle entra aqui, tá certo? Então eu vou ter um ST. O que é um ST lá? Transmissor de velocidade ou frequência, tá certo? Ele pode medir em rotações por minuto ou rotações por segundo. Ele vai mandar para um controlador, tá certo? Ele vai ter um alarme aqui, tá certo? Alarme alto, e ele vai mandar o sinal aqui, tá certo? Eu vou ter
um conversor elétrico pneumático para atuar sobre a válvula. Então, a vazão do vapor ela vai ser controlada pela rotação da turbina, tá certo? Então, eu quero manter uma determinada rotação, tá certo? Então, eu vou ter esse controlador aí, tá? Aqui eu vou ter um sensor, alguma coisa que também não está identificado, tá certo? Que esse sensor vai medir e vai mandar a informação aqui para o transmissor. Em caso, esse aqui é em caso de sobrevelocidade, né, sobrecarga, né, é necessário a gente desviar o vapor. Então aqui é uma chave, tipo uma chave de segurança, certo? Por exemplo, está alarmando lá que eu estou com uma rotação muito alta, tá? Eu posso acionar, se eu não tiver o controle aqui sobre o processo, né, se tiver alguma coisa com problema, eu posso, através de uma chave, tá certo? Tirar sob pressão. Então, em vez de ele passar pela turbina, ele passa reto. Ele bypassa, né? A gente chama de bypass. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu quero automatizar isso daí também. Então, eu vou ter um outro controle para cá, certo? Então, um controle aqui vai controlar, né? Que a gente viu a velocidade, né? Ou a rotação dele. E o outro vai controlar o quê? Né? O outro também vai controlar a parte do vapor, tá certo? Então, que instrumento é esse em verde aqui? PT, isso é fácil, hein? Temperatura visual? Isso, transmissor de temperatura, né? Transmissor de temperatura. Vou ter aqui um ST, transmissor de velocidade, tá certo? E esse YS? Conversor de sinal de frequência. Isso, muito bem, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente vai ter, né? Lógico, como ele esse triângulo aqui seria um CLP, né? Que seria um CLP, né? Recebendo a informação do sensor de temperatura, transmitindo eletricamente, tá certo? Para um outro CLP, tá certo? Isso aqui poderia ser, essa transmissão poderia ser através de transmissão de dados. Aqui, no caso, ele está transmitindo eletricamente, mas poderia ser através de transmissão de dados, tá? Esse também seria um sensor daí de segurança, né? Que estaria aqui, né? Controlado por esse CLP, que estaria mandando o sinal. E aqui, em caso de insegurança, quem estaria acionando seria esse instrumento aqui, tá certo? Que receberia os dois sinais elétricos, tá? E acionando o desvio de vapor aqui. Então, eu tenho duas malhas de controle. Uma praticamente de segurança, essa malha de segurança, que a gente chama de S2, de 2, né? A malha 2. E a malha 1 para controlar o processo. E é isso aí, pessoal. Então, a gente aqui, né? Quando, na verdade, tem um projeto, ele é bem mais complexo e a gente acaba analisando ele por partes. Então, a gente dá um zoom, né? Numa parte. A gente tem toda uma legenda que vai identificar todas as páginas. Aqui tem aquele símbolo lá né, da transmissão de um sinal para outro, um sinal vem, outro sinal vai, né? E os diversos instrumentos aí, né? Equipamentos e instrumentos aí, tá certo? Aí a gente tem né, funcionalidade de intertravamento, a gente tem redundância, né? Às vezes de equipamentos, tá certo? Então a gente tem vários níveis aí. O que mais que a gente tem aqui? A redundância que eu ia falar para vocês, né? Né? A necessidade de 4 instrumentos aqui. Então a gente tem e os
as demais funções aqui, né? Válvula de alívio, esse tipo de coisa. Então, as áreas de identificações dos instrumentos aqui, né? A partir de um zoom, do projeto todo, a gente analisa por área, né? Ou por tanque, por várias, assim, as várias partes aí, tá certo? Então, aqui o que eu já comentei sobre a aula passada, o que esperar né, de um projeto, né, de instrumentação, né? Então, ele vai identificar as malhas, os instrumentos, tudo, né? Só que ele não vê a parte de dimensionamento, de tamanho, dimensão, carga. Ele não é um programa CAD, ele é um esquema, né? Uma ligação esquemática da parte de instrumentação e controle, tá? Aí, como a gente falou, tudo que a gente fez é baseado nessa norma ANSI, ISA 5, certo? Tinha uma norma brasileira, mas ela não está mais, está bem desatualizada, nem está utilizada, tá certo? Então é isso aí. Tem alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação ao